Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje irei dar sequência ao nosso vídeo anterior, que se tratava da filmografia de David Lynch. No vídeo anterior eu apenas fiz uma introdução, então eu comentei superficialmente sobre todas as obras dele, as principais, né? E falei um pouco também sobre seu passado, sua história, suas inspirações e um pouco dos bastidores, né? Do David Lynch. E no vídeo de hoje irei falar especificamente sobre Twin Peaks, que é a sua obra, a sua maior obra no que tange a conteúdo. É a obra do Lynch onde você vai ter ali a maior quantidade de personagens, de arcos, de obras soltas, né? Então você tem as duas primeiras temporadas iniciais, você tem o filme, você tem a terceira antes da terceira temporada ainda você tem o Twin Peaks Missing Pieces e depois sim a terceira temporada, Twin Peaks The Return. Então é muito material. E eu achei interessante fazer um único vídeo falando sobre Twin Peaks. Bom, antes de comentar especificamente sobre a narrativa, eu gostaria de deixar claro alguns aspectos que muitas pessoas têm dúvida em relação à obra. E esses aspectos remontam muito a interpretações. E Twin Peaks não é uma obra que se esgota por uma única interpretação, justamente porque ela é uma obra de cunho um pouco gnóstico. E no gnosticismo, que é uma heresia, né, propriamente, e inicialmente é uma heresia, mas uma obra possuir elementos de gnosticismo não faz dela uma obra má, intrinsecamente má, né? A gente vê que ao longo da história há muitas obras boas, mas que possuem elementos gnósticos. Há quem diga que Platão, por exemplo, possui gnose em sua filosofia, ainda assim a filosofia dele foi muito aproveitada pelos padres da igreja, por exemplo. Então, uma obra conter gnosticismo não a faz intrinsecamente má. E Twin Peaks, por mais que ela tenha elementos gnósticos, ela ainda também possui muitos elementos cristãos. O David Lynch, ele era um adepto do que se chama meditação transcendental. E essa meditação transcendental, ela vê o mundo como camadas de consciência. Então, o Lynch percebia que havia alguma espécie de mal espiritual que impactava a realidade. Algo semelhante ao que nós acreditamos enquanto católicos. Que existe um mal espiritual que impacta a realidade. Mas diferente do sentido gnóstico e espiritualista, nós católicos não cremos que a matéria em si seja má. Então, não é necessário para nós que desprezemos totalmente a matéria e busquemos esse conhecimento oculto do cosmos, se é assim que eu posso dizer. E isso faz com que a obra do Lynch não seja inteiramente aproveitável, principalmente em algumas de suas conclusões. Ao mesmo tempo, isso não significa que não há nada de aproveitável nela, pelo contrário. É uma obra que há muita coisa de aproveitável, principalmente na sua primeira temporada, no início da segunda temporada e também no filme. Depois eu comento um pouco sobre a segunda metade da segunda temporada e sobre o filme.
sobre o filme não, sobre a terceira temporada, que pra mim aí já possui uns deslizes, se é assim que eu posso dizer, para quem deseja uma obra realmente pura, né? E Twin Peaks é a história de um assassinato numa cidade de poucos habitantes, uma cidade misteriosa. E esse assassinato convoca, digamos assim, a investigação de um agente do FBI chamado Dale Cooper. E Dale Cooper começa a perceber que essa cidade ela possui uma aparência muito única, né? Ele percebe que essa cidade ela não reflete o que ele vê no restante do país. Então ele vê na cidade de Twin Peaks muita beleza, muitas coisas boas, né? Ele vê com muito valor as pessoas de lá. Ao mesmo tempo, o Cooper ele vai percebendo a hipocrisia que há por debaixo dos panos. Então ele vê que as pessoas de Twin Peaks são pessoas doentes, são pessoas que têm uma aparência positiva, mas que interiormente estão doentes, estão sem um sentido para a vida. E em meio à investigação, ele vai percebendo que muitas pessoas estão conectadas com, especificamente com Laura Palmer. E aí que já entra a primeira grande figura de Twin Peaks. Depois vou comentar com mais profundidade sobre o Cooper, mas assim, o coração, se é assim que eu posso dizer, de Twin Peaks, é a Laura Palmer. Porque a Laura Palmer, entre muitas representações, ela representa muito do que é uma pessoa que está a todo momento lutando para viver, mas que carrega consigo muitas máculas. Então a Laura Palmer, e aqui já vou entrar com spoilers, esse é um vídeo para quem consumiu a obra de fato. Quem não consumiu, eu recomendo que assista antes, para não estragar a experiência, né? E a Laura Palmer, ela teve uma inocência perdida na infância. O pai da Laura Palmer, Leland Palmer, ele foi possuído por uma entidade demoníaca chamada Bob. E o Bob abusava sexualmente de Laura. Isso fez com que a Laura crescesse com uma sexualidade muito desregrada e com uma visão da sexualidade muito deturpada. E então ela não tinha um pleno consentimento e um pleno conhecimento da gravidade de seus atos. A Laura então ela buscava por meio de drogas, de relações sexuais, uma forma de se desconectar da realidade. E Laura sabia, né, desse mal espiritual que é o Bob. E ela sempre resistiu a esse mal. E essa resistência a esse mal, nós vamos ver muito no filme de Twin Peaks, ela é muito do que é a luta de todo cristão durante sua vida. Nós, principalmente no mundo contemporâneo, somos muito maculados em nossas infâncias. Muito maculados pelo liberalismo, pela lepra do modernismo. E essas máculas vão fazendo com que a nossa vontade seja muito enfraquecida. É evidente que nós não estamos no mesmo plano de Laura Palmer no sentido de inocência, né? Ali é uma figura até um pouco mártir que o Lynch propõe. Nas nossas vidas nós não temos, em via de regra, uma inocência perdida e uma consciência transformada, né? Um nível de consciência transformado. Isso faz com que nós sejamos muito mais responsáveis pelos nossos atos. E ver essa personagem
da Laura com um sofrimento tão grande, mas ao mesmo tempo um desejo de não se entregar a esse mal, se torna uma grande inspiração para nós enquanto cristãos que muitas vezes pensamos em chutar o balde. Ter essa visão artística de uma personagem tão bem construída é muito inspirador e é um dos grandes acertos de Twin Peaks, na minha opinião. Se por um lado o significado dessas realidades metafísicas, né, Black Lodge, White Lodge, Bob, tem uma outra entidade que eu não me lembro o nome agora, e o anão, o gigante, se por um lado tudo isso vai nos fazer propender a uma busca agnóstica sem uma interpretação definitiva, por outro lado podemos ver muitos aspectos que são mais evidentes, né? Então, essa luta de Laura Palmer contra o mal, esse reconhecimento de um mal sobrenatural que nos faz a todo momento querer que nos rendamos, é algo de muito valioso, né? E voltando à figura do Dale Cooper, o Cooper, ele é um pouco de uma representação daquilo que nós mais precisamos, né? Durante as nossas vidas, que é o auxílio de pessoas que são mais experientes, de pessoas que são realmente heróicas. Não dá para fazer uma comparação literal, mas tentando dar um exemplo, o Dale Cooper ele é como que uma representação dos santos, né? A gente vê, por exemplo, as vidas de São João Bosco, de São Luís Maria Grão de Montfort, de, de tantos outros assim que são verdadeiros heróis e que transformam completamente os ambientes em que estão inseridos. Isso é algo extraordinário, saber que Deus manda durante os momentos em que civilizações ou que em comunidades, paróquias estão doentes, Deus nos dá esse presente, nos dá essa esperança que são esses heróis, né? Que na visão católica são de fato santos, né? A gente vê, por exemplo, vidas como o de Santo Inácio de Loyola, nós vemos a transformação que há nele e depois a transformação que ele faz nas pessoas ao seu redor. E nós devemos também querer ser para outras pessoas um pouco do que é Dale Cooper, né? Ao mesmo tempo em que queremos a verdade, que queremos de fato fazer as coisas certas, como é o caso do Cooper, nós também somos capazes de construir laços, como é o de Harry Cooper, por exemplo, onde ajudamos as outras pessoas e isso é extraordinário. Voltando, né, um pouco mais na narrativa, Twin Peaks, como eu disse no vídeo anterior, as duas primeiras temporadas elas são bastante divertidas, são bastante cômicas em alguns momentos. E isso acontece porque o Lynch ele quer nos mostrar que as pessoas elas não são totalmente más. Nós vemos que os personagens de Twin Peaks eles carregam muitas hipocrisias. E essas hipocrisias elas têm um preço. Elas têm um preço. Nós vemos, por exemplo, o final, o último episódio, onde os personagens se confrontam com essas verdades e acontecem coisas assim muito trágicas. Vemos a cena, por exemplo, do Ed
vendo a Nadine recuperar a memória junto com a Norma. É um dos momentos assim que os personagens se confrontam diretamente com suas hipocrisias. Nós vemos também a cena do Ben Horn, que é um dos que viram, né, é um dos que vem o que precisa mudar, e ao decidir viver pela verdade, ele sofre as consequências disso. E o último episódio ele acaba levando um espanco, digamos assim, do padrasto, né, que não é na verdade o pai verdadeiro da dona. Nós vemos também a dona se confrontando com a realidade de o pai dela ser o Ben Horn. É um arco final assim impressionante, um arco final onde cai todas as barreiras, e nós vimos os personagens que por um lado tem um lado bom, tem uma capacidade de mudar, mas por outro estão destinados à tragédia, infelizmente. E o Cooper, ele tem essa figura de alguém que é misericordioso, né? Ele tenta fazer o bem para todos ali, mesmo sabendo desses problemas. Ele vê as pessoas como elas são. E isso é muito belo. O mundo de hoje, ele não consegue mais compreender o próximo. Ele não consegue mais olhar o próximo a partir da complexidade que é o mundo. Isso faz com que sejamos, muitas vezes, pessoas muito aquém daquilo que o Evangelho propõe, pois Cristo no Evangelho ele sempre entendeu a complexidade que era o mundo, e, e por isso sabia compreender diversos tipos de pessoas e também corrigi-las. Não há como corrigir, não há como melhorar o mundo, e aqui eu falo melhorar o mundo espiritualmente, se não sabemos compreender. E na terceira temporada, que para mim é um dos pontos negativos da franquia Twin Peaks, nós vemos ali um Lynch um pouco mais niilista. É um Lynch que parece que não tem mais aquele entusiasmo em compreender que a palavra final da realidade é o bem. Como a gente vê, por exemplo, em Veludo Azul, em Uma História Real, em Coração Selvagem. Nós vemos finais memoráveis, finais belíssimos, finais exemplares. Já posteriormente a isso, depois da sua fase trágica, né, com Estrada Perdida, com Cidade dos Sonhos, com Império dos Sonhos, eu vejo que o Twin Peaks também acabou bebendo um pouco dessa mentalidade do Lynch. E é uma temporada que acaba deslizando muito nesse niilismo, nessa falta assim de um sentido final e de uma palavra final esperançosa, né? O final da segunda temporada já havia sido um pouco assim, né? Com o Cooper tendo quando o Bob, perdão, toma o posse do corpo de Cooper, mas a terceira temporada é impressionante porque eles de certa forma vencem o mal, mas o mundo ainda não tem o sentido que deveria ter, sabe? E o Twin Peaks Far Rock With Me, que já comentei um pouco, ele talvez seja ali o ápice da esperança na obra do Lynch. Os 30 minutos finais ali de Far Rock With Me são extraordinários, extraordinários. Há uma cena em específico que para mim é uma das maiores da história do cinema, que é a cena onde a amiga da Laura, cujo nome não me lembro agora, que estavam se prostituindo junto com a Laura, no momento em que
que a Laura está sendo alvo do ritual lá, né, do Bob, é, essa prostituta, ela pede a intercessão do anjo da guarda. Ela pede intercessão, perdão, a Deus, né? Ela pede a Deus. E, e ela diz que cometeu muitos erros. Ela realmente faz uma confissão e depois Deus manda o anjo da guarda, que liberta ela e ela consegue fugir. É uma cena assim de uma simplicidade muito grande, apesar de ser uma cena épica, né? E coloca até um anjo assim bem teatral. E é maravilhosa, é uma cena maravilhosa, uma cena assim de um nível de esperança muito grande. E depois tem a cena final da Laura na Black Lodge, também muito bonita. Apesar de como eu disse, né? Nem, não dá para tirar uma interpretação totalmente positiva desses momentos na Black Lodge e tudo mais, porque nós não sabemos de fato o que se quer dizer, né, nesses momentos. Mas há momentos que são realmente explícitos, como esse do Anjo da Guarda, que é realmente impressionante. E no mais, era isso que eu tinha para falar de Twin Peaks. Do ponto de vista assim formal, né, como muita gente gosta de comentários sobre a parte técnica, Twin Peaks é uma obra que a forma e o conteúdo andam plenamente juntos. Né? As duas primeiras temporadas elas têm aquele tom novelesco, aquela fotografia mais chapada, mais alaranjada, né? É bem aconchegante e, e é uma série, como eu disse, muito divertida porque o Lynch ele trabalha com elementos assim bem clássicos, né, da televisão. Ele usa aquelas trilhas de transição assim bem bem novelescas e ao mesmo tempo a trilha sonora do Badalamente ela dá uma atenção nos momentos de mistério que é espetacular. O filme ele tem um dos cenários mais aterrorizantes que eu já vi, é bem desconfortável, mas ao mesmo tempo é muito recompensador. A terceira temporada, ela faz um uso do digital, né? No último vídeo eu falei sobre digital e película, talvez alguns não tenham compreendido o que eu quis dizer. Mas o digital seriam filmes que são gravados com câmeras digitais, né? E, o... e a película são os que são gravados com filmes mesmo, né? Analógicos. E são muito mais caros hoje em dia para se produzir, né? E o Lynch ele sempre foi muito adepto ao uso do digital. E ele faz um uso muito consciente, muito acertado do digital. Pontos assim que eu colocaria de alerta, né? Para quem ainda não tem 18 anos, para quem ainda para quem não realmente não consegue assistir nenhum filme que tenha cenas um pouco mais explícitas de nudez, de relações sexuais, as duas primeiras temporadas elas são plenamente acessíveis, não possui nada disso, e você vai ter um entretenimento muito legal assim para ir assistindo aos poucos, né, sem vício, sem bitolação. Você assistindo ali um episódio por dia, 40 minutos, é uma experiência realmente que vale a pena. O filme ele já é um pouco mais explícito em alguns momentos, então eu não recomendo para todo mundo. E a terceira temporada também, além de ela ser complexa na linguagem, ela é uma temporada que possui momentos ali realmente mais eróticos. E, e é isso. É isso que eu tinha a falar sobre Twin Peaks. É uma obra que é difícil você esgotar ela num vídeo curto, como esse que eu estou fazendo com um pouco mais de 20 minutos.
porque dá pra falar de cada personagem, sabe? Cada personagem de Twin Peaks é desenvolvido, e isso é muito belo. Dá pra falar sobre o pai do Bob, e o Bob que eu digo aqui é o namorado da Laura, né? Um personagem assim que possui um vasto conhecimento espiritual naquele universo, então é um personagem que as pessoas acabam se identificando bastante pela sua sabedoria, né? Era possível falar também sobre a Audrey, uma das personagens mais carismáticas ali da série, sobre o Ed. O Ed é um grande personagem também. E é isso, sabe? Não dá pra realmente esgotar uma série tão grandiosa quanto essa. E aqui eu deixo uma indicação para quem gosta de games, né? O canal Gnose Games fez um vídeo, uma homenagem ao David Lynch, vou deixar ali nos comentários, onde ele comenta as influências de Twin Peaks em jogos de videogame. Para quem aí se interessa, fica a indicação. Mais uma vez, obrigado a todos que assistiram a este vídeo. E peço que se inscrevam no canal, que rezem por mim. E salve Maria.